Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portugal Legal. Hoje, sexta-feira, não é 13, é 12, sexta-feira 12 de março de 2021. Estamos aqui no canal Portugal para lhes trazer mais algumas informações a respeito do cotidiano português, da legislação, enfim, dos assuntos relacionados a Portugal e os quais podem ou não ser do vosso interesse. E certamente é do interesse daquelas pessoas que têm um projeto de vir a Portugal ou que estão em Portugal já, né, e que de alguma maneira são atingidos pela pandemia, pelo Covid-19. Hoje nós vamos, como já anunciado, falar entre dois assuntos: desconfinamento e estado de emergência. São duas coisas que a princípio podem parecer conflituosas. A partir do momento que eu tenho um estado de emergência que fecha tudo, eu estou falando de desconfinamento. Mas vamos entender melhor esta matéria quando a gente passar por isso aqui e discorrer um pouco sobre este assunto. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para os senhores a nossa tela de introdução, onde vocês têm a nossa página da internet, o nosso e-mail, o nosso Instagram e o nosso WhatsApp. Ou seja, os meios para os quais os senhores podem encaminhar sugestões de pauta e encaminharem as suas dúvidas pessoais. Ok? Lembrando que embaixo também temos o nosso Instagram e o nosso WhatsApp. Perfeito? Vamos rodar então a nossa introdução e em seguida retornamos com a matéria de hoje. Muito bem, então retornamos aqui com a nossa matéria de hoje. Vamos falar a respeito de desconfinamento e a respeito de estado de emergência. Primeira coisa que nós vamos falar vai ser relacionado ao estado de emergência que está novamente regulamentado em Portugal, e este estado de emergência é que impõe todas as regras, não é, de como este confinamento funciona, o que pode abrir, o que não pode abrir, e isto os senhores já sabem. A questão é que o estado de emergência atualmente vigente, não é, que vai até o dia 16 de março, foi o quê? Ele foi renovado. Portanto, temos aqui na tela uma autorização da renovação do estado de emergência. E isto se deu através da resolução da Assembleia da República número 77-B de 2021, que foi publicada lá no Diário da República, no quarto suplemento, o Diário da República 49/2021, série 1, de 11 de março de 2021. Também temos lá no Diário da República, por sua vez, o decreto do presidente que levou o número 25/2021. Ambos estes documentos, ambos os documentos, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês descerem a tela aí nos seus computadores, lá na descrição do vídeo vocês terão estas informações, terão acesso a estes dois documentos, para quem tem o hábito da leitura e gosta de estar bem informado com todas as alterações ou não, todas as restrições, digamos assim, é o melhor termo, que estão impostas, e elas estão vigentes, vamos abrir aqui, nos próximos 15 dias, nos mesmos termos da última renovação. Portanto, entre aquele estado de emergência que está valendo agora e vai até o dia 16 de março, nos mesmos termos, significa nada mudou. Portanto, nós continuamos no estado de emergência do dia 16 de março para diante. Está aqui, a renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 0 horas do dia 17 de março de 2021, portanto, na virada do dia 16 para o dia 17,
e cessando às 23h59 do dia 31 de março de 2021, sem prejuízo de eventuais renovações nos termos da lei. Portanto, nós temos aqui a renovação do Estado. Se os senhores descerem aqui, vão encontrar todos os direitos, o que pode, o que não pode ser, né, feito, praticado, quais são os comportamentos que estão proibidos, quais são os direitos que são atingidos por estas medidas e que são exatamente iguais àquelas que já estão em vigor. E para que isto aqui, né, para que este decreto presidencial fosse, então, tornado válido, a Assembleia fez o quê? Uma resolução dizendo que autoriza a renovação do estado de emergência. E este estado de emergência, portanto, declarado, não traz nenhuma grande novidade para a sua aplicação. Agora, já que estamos falando em estado de emergência, em restrições, muito se falou e muito se fala em desconfinamento. E o que é o desconfinamento? Desconfinamento é aquilo que se pretende com a volta à normalidade, se é que podemos dizer que teremos uma vida normal daqui para diante. Eu sempre digo que será uma normalidade anormal, porque nós jamais alcançaremos aquela normalidade, aquele estilo, aquele padrão que nós tínhamos antes da pandemia. Por mais que nós tenhamos vacinas para os próximos meses e para os próximos anos, mas enquanto esta situação perdurar, nós teremos um modus diferente. Nós teremos situações em que nós deveremos nos comportar de maneira diferente para que uma eventual transmissão não venha a ocorrer. Então, como vimos no início, o estado de emergência permanece. Permanecendo o estado de emergência, nós temos que ter em mente que, por exemplo, os órgãos do Estado português, Casa do Cidadão, CEF, conservatórias, notariado, tiveram o seu funcionamento restringido. Eles não atendem casos que não sejam urgentes e os casos que estão dispostos lá na regulamentação, lá na legislação, que restringe o funcionamento enquanto perdurar o estado de emergência. Portanto, nós tínhamos uma expectativa de que a partir do dia 16 o CEF retomaria atividades, as conservatórias retomariam as suas atividades, o notariado, né, retornaria com suas atividades normais. Quando eu falo normais, de atendimento ao público. Sim, atendimento para todos os serviços com agendamento prévio. Era isso que nós tínhamos. Mas depois da regulamentação, em razão do estado agravado, né, da pandemia, o que aconteceu? Retiraram-se as possibilidades daqueles serviços que não são urgentes. E com isto, nem com agendamento, as coisas vêm a acontecer. E como foi renovado, então, o estado de emergência, consequentemente, o atendimento de todos estes órgãos continua como está, ou seja, restrito, apenas atendendo a casos urgentes. Então, o que vai ser desconfinado e como vai ser desconfinado? Vamos ver, então, o que foi tornado público ontem, e aqui nós vamos também deixar para vocês a matéria do portal expresso.pt, que traz isto de forma bem didática, bem detalhada, e acreditamos que seja possível de ser, né, facilmente compreendido o que vai ocorrer. São 4 datas definidas pelo Estado português como as datas para o desconfinamento. A primeira delas está aqui, 15 de março. O que deve acontecer a partir do dia 15 de março? Retornam as creches, o pré-escolar e primeiro ciclo, as ATLs para as mesmas idades. Comércio ao postigo, cabeleireiros, manicures e similares. Portanto, aí, dá para cortar o cabelo, pessoal. Façam o seu agendamento. Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária, bibliotecas e arquivos. Isto
é liberado a partir de 15 de março. A segunda data é 5 de abril. O que nós teremos no 5 de abril? Segundo e terceiro ciclos e ATLs para as mesmas idades, equipamentos sociais na área da deficiência, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares, lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, poderão então também reabrir as suas atividades, feiras e mercados não alimentares, e isto aqui cabe ao município, né? Tomar esta decisão. Isto não é uma decisão que vai ser imposta pelo governo, quer dizer, o governo está dando esta liberdade. Agora, se o autarca lá resolver não abrir porque o índice de contaminação, de contágios ainda está alto naquela localidade, então ele pode suspender isto. Esta é uma flexibilização desta regra. As esplanadas podem retornar ao funcionamento com o máximo de 4 pessoas, modalidades desportivas de baixo risco e atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo. Portanto, o ginásio pode abrir. Ginásio, para quem talvez não conheça, talvez, né? O brasileiro tem isso aqui como academia. Não é? Aqui chama-se ginásio. Então, estas atividades em grupo estão vedadas, mas individuais estão liberadas. Terceira data, 19 de abril, ensino secundário, ensino superior, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo. Loja de cidadão com atendimento presencial por marcação. Aqui, loja de cidadão a partir de 19 de abril, se nada acontecer. Né? Ao contrário, ou seja, se a pandemia se mantiver no ritmo que está hoje. Todas as lojas e centros comerciais, restaurantes, café e pastelarias, máximo de 4 pessoas ou 6 em esplanadas, até às 23 horas ou 13 horas ao final de semana e feriados. Modalidades desportivas de médio risco, atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas em grupo. Eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos e batizados com 25% de lotação. Para 3 de maio, restaurantes, cafés e pastelarias, máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas, sem limite de horário. Todas as modalidades desportivas, atividades físicas ao ar livre e ginásios, aqui é a liberação geral, grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação, casamentos e batizados com 50% da lotação. Regras gerais, teletrabalho sempre que possível, horários de funcionamento, 21 horas durante a semana, 13 ao fim de semana e feriados, ou 19 horas para o retalho alimentar. Proibição de circulação entre concelhos no dia 20 e 21 de março e do dia 26 de março a dia 5 de abril, que é o final de semana, que é o feriado de Páscoa. Então lá haverá restrição de circulação em concelhos. Tá? Estas regras aqui são as regras, então, para o desconfinamento. Se tiverem alguma dúvida, a legislação está aí para explicar. Isto aqui é um plano. Isto não significa, efetivamente, que estas regras estão válidas para um caso em que a pandemia tomar um rumo novamente crescente. Então, o Estado português mantém o estado de emergência, porque o estado de emergência lhe dá ferramentas suficientes para poder abrir ou fechar, criar regras ou alargar, ou, digamos assim, né, retirar determinadas regras de contenção, de confinamento, à medida em que a situação melhora ou piora. Então, temos aí a flexibilização. O projeto de desconfinamento, caso tudo se mantenha como está, é este. São estas as datas, são estes os processos, os procedimentos que vão ser adotados. Agora, se piorar, esqueçam isto aqui e vem novas regras por aí. Aliás, o governo português está estudando, está analisando, já está trabalhando nisto, né, no sentido de mudar, de alterar determinadas normas, determinadas leis, né, decretos, despachos, regulamentos, enfim, o arcabouço legal. Para quê? Para que não seja necessário a cada 15 dias a reedição de um estado de emergência. O estado de emergência é uma coisa muito dura, não é? É uma situação que vem imposta de cima para baixo, requer uma negociação ampla com todos os partidos políticos, envolve presidente, envolve assembleia, envolve primeiro-ministro, envolve as autoridades de saúde, enfim.
para se construir um estado de emergência, para se baixar esta legislação, existe o envolvimento de um número enorme de pessoas e é um processo legislativo, digamos assim, bem engessado. E deve ser assim. Agora, o que o governo estuda é mexer em legislações complementares e, desta forma, flexibilizar as medidas sem que seja primeiro necessário ter um estado de emergência para tal. Mas isto é um assunto para outra oportunidade. Como dito, isso é uma coisa que está em estudo, que está em análise, mas que, evidentemente, será matéria do nosso canal tão logo tenhamos maiores informações, né, para que a gente possa trazer até vocês o que vem por aí. Ok? Era o que nós tínhamos para hoje. Tradicionalmente, desejamos a vocês um bom dia, um bom resto de semana, um bom final de semana e com o estado de emergência renovado, nada muda, mas com uma luzinha lá no final do túnel, que é o programa, o plano, né, de desconfinamento. Então, vamos torcer, vamos nos cuidar, vamos manter os números baixos e desta forma o desconfinamento vem e, quiçá, dê tudo certo. Um grande abraço, sorte, sucesso, saúde, cuidem-se e até a próxima.